Olá pessoal, aqui é a Lilian do Luvic e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a funcionalidade das atividades. Sempre que a gente cria um negócio, uma oportunidade de venda aqui no sistema, ou até mesmo cadastra um contato, é possível que a partir daí a gente possa então criar e gerenciar atividades para acompanhar de forma adequada todas as etapas do processo. E é isso que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. Eu já estou aqui com o meu Luvic aberto. E eu quero mostrar para vocês, então, o primeiro cenário, tá? Que é quando eu tenho aqui já o meu contato, né, o meu lead, mas ainda não tenho as informações para seguir aí com a oportunidade de venda, né? Criar essa negociação. Então, mesmo assim, como eu falei, a gente vai conseguir acompanhar criando e gerenciando atividades, certo? Eu estou aqui, então, no menu lateral em contatos. Aqui na tela de gestão de contatos, eu vou cadastrar esse meu lead, tá? Então, eu vou informar aqui o nome, o telefone, selecionar o estado, a cidade e salvei aqui esse contato na ferramenta, tá? Então, eu sei que ele é um potencial cliente, que ele está realmente interessado no investimento. Então, aqui no cadastro do Felipe, eu já posso, então, criar uma atividade para, então, né, começar a acompanhar e nutrir esse meu lead, tá? Então, eu vou criar aqui a atividade. Eu vou definir essa atividade se a prioridade dela, tá? Se ela será uma atividade com a prioridade alta, média ou baixa, tá? Eu vou definir aqui que a prioridade é alta. Em seguida, eu defino o tipo da atividade. Então, o Luvic disponibiliza aqui para nós algumas atividades já como padrão, tá, pessoal? Que é ligação telefônica, mandar o WhatsApp, enviar um e-mail. Mas existe a possibilidade da gente cadastrar os tipos de atividade, tá? Então, se você tem aí no seu processo mais atividades, mais tipos de atividade, a gente consegue customizar e eu vou mostrar isso para vocês depois. Nesse caso, eu vou agendar aqui uma ligação telefônica, eu vou definir a data e eu vou definir também o horário, tá? Então, eu vou definir aqui que 20 para as 2, 13h40, no dia 21, eu vou então fazer uma ligação telefônica para esse meu contato, tá? No caso aqui, o Felipe. Então, eu vou entrar em contato, né? Salvei aqui essa atividade. O que vai acontecer aqui no dia 21? Não necessariamente eu vou precisar entrar aqui na tela de contatos, buscar o contato do Felipe, para então identificar que eu tenho uma atividade a ser executada, né, nessa data, tá? Além aqui de a gente poder ter acesso à aba de atividades, o Luvic disponibiliza para nós o menu de atividades. Então, aqui no menu lateral, em atividades, a gente consegue ter acesso a todas as atividades cadastradas no sistema, tá? Lembrando que eu acabei de acessar o Luvic com o meu usuário do tipo administrador. O usuário do tipo administrador, pessoal, tem acesso a todas as atividades que foram criadas no sistema, tá? Além das suas atividades criadas pelos seus usuários do tipo não administrador. Então, quando a gente acessa a tela aqui, inicialmente nós temos a listagem com todas as atividades aqui criadas no sistema. Eu consigo aplicar filtro, né, para buscar aí o que eu preciso, tá? Eu posso definir aqui a data dessa atividade de início, né? Definir aqui a data, eu quero visualizar aqui a partir do dia 1º de outubro até o dia 31. Eu posso definir o status para fazer essa filtragem, tá? Se eu quero visualizar as atividades que estão em aberto e se eu quero ver de todos os meus usuários, ou seja, eu consigo filtrar aqui por usuário para entender também a execução, aí, o desempenho dele em relação a essas atividades, tá? Eu vou buscar aqui e eu vou ter acesso aí a essas atividades, certo? Eu consigo filtrar também pelas atividades executadas, tá? Então, também consigo buscar aqui, ó, todas as atividades executadas, no caso, só a Amanda aqui dos meus usuários executou a atividade. Eu consigo também buscar aqui por cancelados, tá? A gente também tem um status das atividades que foram canceladas, tá? Além disso, pessoal, além de ter aqui acesso a todas as atividades aqui, né, podendo então filtrar por usuário, por status, eu consigo vir aqui e ter a visão do calendário também. Olha que interessante. Então, lembrando que se eu acesso com um usuário tipo administrador, eu tenho acesso a todas as atividades. Quando eu acesso com um usuário do tipo não administrador, eu vou ter acesso às atividades apenas que eu criei, né, que eu agendei aqui nos meus negócios, nos meus contatos, e as que forem atribuídas a mim, tá? No caso aqui, quando a gente visualiza o calendário, né, esse formato,
a gente tem aqui outro indicador bem bacana, que é a cor aqui dessa atividade. Então, todas as atividades que estão agendadas com a cor vermelha foram atividades que eu defini como a prioridade alta, tá? E as que estão em azul são a prioridade de média e baixa. Ou seja, quando eu acesso aqui o calendário, eu consigo entender, né, qual é a atividade que eu preciso aí demandar uma atenção maior, né, para estar executando. Então, a gente também tem aqui esse indicador bem legal, tá? Além disso, pessoal, eu como usuário do tipo administrador, né, que gerencio aqui a minha equipe, eu tenho a aba de Insights que eu também posso acessar, tá? Aqui em Insights, eu consigo ter números por entidade dessas minhas atividades, ou seja, por contato, que foi esse cenário que a gente criou agora, e foi também aqui por negócio, né? Em negócio, o pessoal já tem mais o costume aí de saber que a gente tem essa funcionalidade. Então, quando eu crio um negócio, eu posso criar uma atividade. Então, eu tenho aqui acesso aos números das atividades por contato e por negócio. Aqui ao lado eu tenho por tipo de atividade também, tá? Então, eu consigo visualizar pelos tipos de atividade que eu tenho criados aqui, né? Quantas foram aí executadas. E por último, por status, tá? Então, eu consigo também aqui ter números das atividades por status, as abertas, as executadas e as canceladas. Aqui a gente também consegue aplicar filtro, tá? Então, se eu quiser ver aqui insights de algum usuário específico, eu venho aqui e faço aí esse filtro, tá? Então, eu consigo acompanhar tudo isso aqui, bem legal, para entender como está indo aí a operação, né? Como que o pessoal está trabalhando em relação a essas atividades, certo? Bom, além, pessoal, da gente poder, então, dentro aqui do contato, visualizar, né, a possibilidade das atividades, nós temos aqui a aba de atividades e, além disso, o dashboard, tá? Então, no dashboard, a gente consegue também, quando acessa o sistema, já ter ali uma notificação de quais são as próximas atividades que a gente precisa executar, né? Quais são as atividades aí a serem executadas nos próximos dias. Mais uma vez, se eu sou um usuário do tipo administrador, eu acesso aí todas as atividades, né, nos próximos dias aí dos meus usuários. E do usuário não administrador, eu vou ter acesso aqui às minhas atividades. Quais são as atividades que foram atribuídas a mim e que eu também cadastrei aqui também no dashboard, tá? Então, as que eu preciso executar aí nos próximos dias, tá? Bom, então o primeiro cenário que a gente viu foi quando eu tenho aqui apenas o contato, né, o meu lead, e quero já começar a nutrir ele, acompanhando ele aí, criando e gerenciando atividades. Mas vamos lá, para deixar esse vídeo bem completo, vamos acessar aqui um negócio em aberto, né, um negócio que eu tenha criado aqui, para a gente poder, então, criar atividades para ele, tá? Eu vou entrar aqui nesse negócio do Theo, já gerei proposta aqui para o Theo. Agora, mais uma vez, aqui na aba de atividades, dentro da negociação agora, né, eu vou criar uma atividade. O que acontece, pessoal? Quando eu trabalho e envio para o cliente a proposta na versão web, o cliente visualiza aqui pela primeira vez a minha proposta, né? Eu já tenho aqui uma atividade criada de forma automática, tá? Então, assim, o cliente abriu a proposta, o Nubic vai criar para você de forma automática a primeira atividade, certo? Bom, então aqui para o Theo eu já tenho uma atividade que foi criada aqui no dia 16, perdão, no dia 14, para ser executada na data de amanhã. Então, eu vou conseguir buscar lá no filtro, eu vou visualizar isso lá no dashboard, mas vamos pensar que eu estou aqui dentro da aba de atividades e eu quero executar essa atividade. Então, eu vou clicar aqui em executar. Então, eu já verifiquei aqui, né, o cliente está engajado e eu vou agendar, então, também aqui uma visita técnica. Tá. Eu vou agendar aqui essa visita. Perfeito, agendar a visita, porque eu já falei aqui com o Theo e ele está interessado em investimento, tá? Então, eu já concluí essa atividade, tá? Eu posso vir aqui e criar uma nova atividade para essa negociação, tá? Então, o próximo passo vou colocar aqui como alta também, eu vou entrar em contato, eu vou mandar um WhatsApp para saber o que ele achou aí melhor. Eu vou mandar um WhatsApp, eu vou colocar outro aqui, porque na verdade eu quero apresentar a proposta, tá? Eu vou apresentar a proposta aqui para o Theo.
Eu já enviei a proposta web, agora eu vou marcar aqui um encontro para apresentar e explicar melhor aí essa proposta, entender as dúvidas aí do Theo em relação ao investimento. Então, eu tenho aqui essa próxima tarefa criada, tá? Qual que é o intuito aqui, pessoal? A gente entender que, como eu falei, para que a gente possa acompanhar de forma adequada cada etapa do processo, a gente pode ir criando outras atividades, tá? Além de marcá-la aqui como executada, né, e definir aqui detalhes de como foi essa execução, eu posso editar a minha atividade se eu precisar, tá? Quero atribuir ela aqui para um outro usuário. Eu posso vir aqui editar, eu posso remover essa atividade ou eu posso cancelá-la também, tá bom? Então, assim, a gente sabe que vocês geram muitas propostas, né, muita negociação aí, então, com certeza, essa é uma ferramenta que vai ajudar vocês a fazer uma gestão e entender e deixar isso bem organizado, né, qual é o próximo passo aí com o cliente, tá? Então, como eu falei, dentro da negociação, no contato, agora eu quero mostrar para vocês, para, né, mais uma vez aí deixar esse vídeo bem completo, onde a gente consegue customizar os tipos de atividade, tá? Eu estou aqui no menu lateral configurações, lembrando que quem tem acesso ao menu configurações são apenas os usuários do tipo administrador. Eu vou acessar aqui CRM e aí eu tenho acesso aqui à possibilidade de criar os tipos de atividades, né? Então, como eu falei, se vocês tiverem aí, com certeza tem outras atividades aí no processo de vocês, é só vir aqui e criar essa atividade também, tá? Além disso, pessoal, uma coisa aqui que eu lembrei que é bem interessante, quando eu estou aqui no meu funil, né, no Kanban, eu consigo ter aqui também uma notificação dos meus negócios que eu tenho atividade, ou que eu não tenho atividade, ou que essa atividade ela está aí vencida, tá? Então, esse indicador, olha, ele mostra, esse informativo, ele me mostra que eu tenho uma atividade atrasada, aliás, né? Eu preciso retomar essa negociação aqui na data de hoje, tá? Esse informativo, ele me chama a atenção de que essa minha negociação, ela está sem nenhuma atividade agendada, tá? Então, é interessante que eu acesse aqui essa negociação, né? E entenda que dá para eu agendar, aliás, né? O que dá para eu aqui criar, né? Para deixar esse processo aqui organizado, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse vídeo, ele era específico mesmo para a gente falar um pouquinho sobre essa funcionalidade das atividades, que a gente sabe que é uma ferramenta que ajuda vocês a manter, como eu falei, manterem, né, essa organização, né? Então, é importante que a gente deixe isso bem organizado e essa ferramenta a gente sabe aqui, né, inclusive tem muito feedback que ela ajuda bastante aí nesse processo, tá? Pessoal, então é isso. Lembrando que qualquer dúvida em relação a esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo aqui da ferramenta, vocês podem contar com o nosso suporte técnico, né, que hoje funciona via WhatsApp, né, atendimento totalmente humanizado. Vocês podem acessar o horário que vocês precisarem dentro do período das 8h30 da manhã às 17h30, tá? Como eu falei, atendimento totalmente humanizado. Pessoal, então é isso. Até mais.